Cá estamos nós em mais uma semana para falarmos um pouco sobre o que acontece no mundo da economia, dos ativos financeiros e também das finanças. Meu nome é Ricardo, faço parte da Lariate. Nós estamos hoje aqui para fazer um resumo do que aconteceu na Bolsa de Valores brasileira, além de trazer alguns destaques, como por exemplo o caso que acontece lá na Max Milhas, que atualmente está tendo alguns embrólios ali um pouco complicados com seus credores. E também vamos falar um pouco de como alguns desastres naturais ou eventos climatológicos podem influenciar nos seus investimentos. Então fica por aqui para a gente conversar sobre isso. O caso da 123 Milhas ainda está em aberto e parece que tem outras empresas do grupo sendo arrastados por esse furacão. Agora chegou a vez da Max Milhas, uma empresa que faz parte do grupo 123 Milhas, chegar e pedir arrego ali na questão da recuperação judicial, né? Eles pediram o guarda-chuva do Estado para que não fossem executadas as suas dívidas. E caso você não esteja muito familiarizado com esses casos que a gente falou lá da 123 Milhas, que é o grupo onde a Max Milhas está hoje, saiba que a gente fez um vídeo falando desde a entrada deles na CPI das pirâmides financeiras, o que isso envolvia, por que eles foram convocados e até mesmo o pedido de recuperação judicial da 123. Isso a gente fala em outros vídeos, você pode procurar aqui no nosso YouTube, com certeza você vai achar muito mais informação lá, a gente falou especificamente desses casos, tá? Mas então o que está acontecendo com a Max Milhas é a mesma coisa que aconteceu lá com a 123? Aparentemente não, pelo menos de acordo com o que foi dito pela empresa. Primeiro, eles, diferente da 123 Milhas, estão garantindo que não vão fazer a suspensão de nenhum serviço ao qual eles já prestam hoje e também não vão fazer o cancelamento de passagens, hospedagens que já estão agendadas e coisas do tipo. Segundo o que a empresa declarou, a entrada do pedido de recuperação judicial foi apenas para assegurar o cumprimento dos compromissos assumidos com parceiros, fornecedores e clientes e organizar com máxima transparência os débitos em um só juízo. Eles também declararam que dentre todos os débitos que a empresa tem hoje, nenhum deles está correlacionado a causas trabalhistas, ou seja, ninguém está tendo seu salário cortado ou atrasado por conta dos problemas financeiros da empresa. Eu acho sempre bom da gente salientar aqui, porque nós prezamos muito pelo elo mais fraco nessa corrente, né? A gente sabe que quem tem mais a perder ali são justamente as pessoas que trabalham na empresa, né? Elas têm ali uma renda menor e muitas vezes dependem disso para sua sobrevivência diária, então acho muito importante e também fico muito feliz de saber que os funcionários não estão sendo afetados pela crise. O caso da Max Milhas provavelmente integra ali um pouco do que está acontecendo com o 123, sabendo também que esse caso ainda está tendo desdobramentos. Um dos últimos que aconteceu foi do próprio Banco do Brasil, um dos seus maiores credores, indo pedir ali a suspensão do período de recuperação judicial pela 123 Milhas. Hoje a instituição financeira tem 97 milhões a receber com a 123 Milhas e eles alegam no seu pleito que a empresa não teria entrado com toda a documentação necessária para o pedido de recuperação judicial, assim como também não discriminou todos os débitos com todas as instituições ao qual elas precisam acertar as contas, o que poderia levar ali uma suspensão desse processo, né, ou dessa entrada com a recuperação judicial. Mas agora eu deixo a pergunta para você. Você acredita que realmente a empresa ou o grupo vai conseguir se recuperar desse problemão que eles estão arrumando para a cabeça? Manda aqui pra gente nos comentários. E claro, deixa aqui também o seu like e espalhe a mensagem, porque a gente sabe que é assim que novas pessoas chegam até nós e elas vão poder compartilhar desse conhecimento aqui que nós trazemos também. Além dos vídeos de notícia que nós trazemos todo domingo, nós fazemos algumas análises e trazemos informações sobre as empresas da Bolsa Brasileira e também, às vezes, algumas informações de bolsas fora aqui do Brasil. Se você quer ficar por dentro de tudo, dá uma olhada no nosso canal, porque todas as informações ficam lá, esses vídeos ainda estão bastante atuais e fica muito interessante para você entender um pouco mais de como funciona a dinâmica das empresas, dos mercados e também dos segmentos do qual elas atuam. Então, se inscreve aqui. Uma pergunta de elevador para você. Tá quente o dia hoje aí? Bom, saiba que tem gente chorando e gente vendendo lenço por conta desse clima maluco que se instaurou não só aqui no Brasil, mas também no mundo afora. Provavelmente você já ouviu aquela história de que o bater de asas de uma borboleta aqui no Brasil pode gerar um furacão lá do outro lado do mundo, certo? Pois saiba que o fenômeno El Niño está aí para colocar essa teoria em prática. Esse é um efeito climatológico que começa lá no sul da nossa América do Sul e ele acaba tendo impacto em várias regiões
regiões do mundo. E aqui a gente vai falar especificamente da Índia. O país hoje é muito famoso pelas suas produções cinematográficas de qualidade bastante duvidosa, mas existem outras coisas que o país também produz em grande quantidade, e aqui eu tô falando da cana-de-açúcar. Mas por conta do fenômeno El Niño, estão havendo muitas secas e problemas com chuvas lá no país. Isso faz com que a sua produção caia bastante. E claro, uma vez que a produção deles está caindo bastante, outros países, talvez um sul-americano, se beneficiem desse problema. Sim, nós aqui no Brasil somos também grandes produtores de cana-de-açúcar, tanto para a indústria de combustíveis, como também para o refino do seu açúcar refinado, que você coloca aí no seu cafezinho, talvez, durante o dia. E esses problemas de produção lá na Índia abrem portas para que as empresas brasileiras consigam ter uma valorização acima da média, porque o preço, logicamente, vai aumentar dessas commodities, uma vez que elas começam a ficar mais escassas no mercado. E aqui estamos falando da São Martinho, da Jalles Machado e também da Raízen, que são todas empresas da Bolsa Brasileira que trabalham aí com o cana-de-açúcar e seus derivados. Lembrando que essa valorização das empresas ele pode ser temporário e por isso nós não estamos fazendo nenhuma indicação aqui de investimentos, mas nós gostaríamos de alertar o motivo pelo qual esses movimentos ou esses fenômenos são tão importantes para a gente entender dois conceitos aqui que nós utilizamos na hora de montar uma carteira de investimentos. E a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o nível de volatilidade de um ativo ao qual nós queremos nos expor na bolsa de valores. Dependendo da empresa ou do que aquela empresa faz para gerar lucro, ela pode estar mais ou menos arriscada a esse tipo de sazonalidade, como por exemplo um problema climático. E outro ponto muito importante aqui é a questão da diversificação. Uma vez que a sua carteira ela está muito exposta a esse tipo de ativo, você vai ter uma oscilação muito maior entre a sua queda ou a alta também na valorização. Mas o grande problema nisso é que você nunca tem como prever quando isso vai acontecer, por quanto tempo vai durar e por aí vai. Por isso, colocar uma carteira bastante diversificada em vários setores, e dentro desses setores empresas diferentes, você vai estar protegendo a sua carteira desses riscos mais sazonais e que acabam inferindo muito mais riscos em determinados setores, diferente de outros. E para isso, nós estamos sempre preparados para poder ajudar os nossos clientes através de uma estratégia que faça sentido com relação a todos esses princípios de investimento, assim como também os seus objetivos pessoais e aceitação de risco. Por isso nós falamos que cada carteira é individual, cada pessoa é um indivíduo e um investidor completamente diferente dos demais. E no fim do dia, investir nada mais é do que fazer bom uso de uma ferramenta para que você possa alcançar os seus objetivos, que pode ser uma aposentadoria mais tranquila, talvez um bem de consumo que você queira fazer, proporcionar alguma experiência para você ou para sua família e por aí vai. Cada um vai ter os seus objetivos de acordo com os seus sonhos e ambições. E acho sempre importante lembrar que esse auxílio que nós fazemos é sem colocar a mão no seu dinheiro ou falar para você investir num fundo de investimento que nós controlamos aqui na Lariat. Nós fazemos a entrega de uma estratégia que vai ser personalizada às suas necessidades e também aos seus objetivos de vida. Então você vai ter total controle de fazer a gestão do seu dinheiro e também dos seus ativos. Nós estaremos ali no background te ajudando a encontrar o caminho mais assertivo para o que você já quer alcançar. E para ter acesso a esse e outros serviços que nós prestamos, os links estão aqui embaixo e você vai ter ali um canal direto para falar comigo ou com outras pessoas que trabalham aqui conosco, que vão aí te dar todo o suporte e tirar todas as suas dúvidas. E agora chega o momento da gente fazer um resumo do que aconteceu na Bolsa de Valores, o que aconteceu, o que esperávamos que poderia ter acontecido e entender cada um desses movimentos ali da melhor maneira possível. Então, vamos começar por segunda-feira. E a segunda-feira começa ali oscilando bastante com os nossos maiores ativos na Bolsa de Valores, puxando em direções opostas. Sem grandes mudanças no cenário mundial e também com um grande feriado se aproximando lá na China, a Vale performou mal, caindo 1,18% na segunda-feira. E também levando outras empresas que também trabalham com o mesmo segmento, o setor, e dependem do minério de ferro lá para baixo junto com ela. Já na Petrobras tivemos uma movimentação totalmente contrária, uma subida de 0,71%, ainda mais com algumas especulações e projeções de que o barril de petróleo pode chegar ao patamar de $100, o que seria interessante na questão de lucratividade da empresa, por isso ela cresceu ou aumentou de valorização na segunda-feira. O mercado ficou bastante instável na segunda-feira, mas ainda seguimos um caminho de
de Wall Street, caindo 0,40% na somatória geral. Lembrando que lá nos Estados Unidos eles estão na dependência ou também na expectativa da nova taxa de juros que seria anunciada agora na quarta-feira pelo Federal Reserve. Por aqui também estávamos na expectativa na segunda-feira, por mais que talvez agora você já saiba o que aconteceu com a Selic, mas lá na segunda a gente ainda estava na expectativa, por mais que nós soubéssemos que tanto o PIB quanto a inflação davam bons sinais de melhora para os próximos anos nas projeções atuais. Saldo final, como eu falei, negativo em 0,40%, batemos ali os 118,2 mil pontos dentro do Ibov. Terça-feira continuamos na expectativa, o que vai acontecer com a taxa de juros no Brasil, nos Estados Unidos, e por conta disso as movimentações foram um pouco mais mornas dentro da Bolsa Brasileira. Os nossos gigantes tiveram uma leve melhora, mas ainda assim não foi nada tão significativo. Vale do Rio Doce sobe 0,19%, enquanto a Petrobras 0,23%. Bancos e varejo foram os maiores prejuízos que nós tivemos para o dia, destaque negativo ali para o Bradesco e também lojas Renner, respectivamente caindo 1,14% e 5,38%. Mas a notícia principal aqui fica por conta da Uzi Minas, que teve um bloqueio nas suas contas declarado pela Justiça por conta de poluição atmosférica que teria sido causada pela empresa na cidade de Ipatinga. O valor do bloqueio total ficou em 346 milhões de reais e está atendendo a uma ação civil movida pelo Ministério Público para que fosse feito o pagamento de danos morais coletivos pela empresa. Final do dia ainda em baixa de 0,37%, batendo 117,8 mil pontos no índice. E quarta-feira foi um dia de leve alta dentro da Bolsa Brasileira, porém as empresas aéreas decolaram. Isso acontece principalmente por conta das recomendações positivas de grandes casas de análises com relação às empresas aéreas brasileiras, e isso acaba até respingando em outras empresas como a CVC, por exemplo. A Azul ficou com ganhos de 11,68%, a Gol ficou com 6,09% e a CVC, que também surfou nessa onda, ficou com uma alta de 7,62%. Outra empresa que está correlacionada com o setor, que também se deu bem, foi a Embraer. No caso deles, um movimento um pouco mais sólido, porque foi confirmado pela Áustria que eles vão fazer uso do avião C-390 Millennium como seu avião de transporte militar. Isso fez com que a empresa flutuasse positivamente 2,11% no dia. Mas ainda assim nós tínhamos a grande notícia catártica sobre a taxa de juros, que acabou seguindo o movimento já esperado. Ela baixou de 13,25 para 12,75 e agora nós temos uma nova taxa de juros a ser praticada no mercado, deixando ali alguns setores um pouco mais aliviados. Já nos Estados Unidos, a taxa de juros atual foi mantida, não houveram cortes nem acréscimos, porém o discurso foi um pouco mais enérgico, dizendo que sim, esperam-se novos aumentos ainda esse ano e que os indicadores econômicos é o que vai ditar realmente qual vai ser o rumo da taxa de juros americana, colocando ali o mercado numa apreensão um pouco maior. Ainda assim, a alta de 0,72 aqui no Ibovespa, batendo 118,6 mil pontos no índice. Na quinta-feira foi o dia da gente ver a repercussão dessa baixa na taxa de juros na Bolsa Brasileira, mas não foi nada do que o investidor médio estava esperando. Isso acontece muito pelo clima que eu comentei lá nos Estados Unidos. O pessoal lá está muito mais pro lado da cautela e também de tomar medidas mais enérgicas com relação à taxa de juros atual do que o que está acontecendo aqui no Brasil, de abrandar um pouco e ter uma perspectiva de diminuição, mesmo que progressivamente ela seja mais lenta para os próximos meses. Isso complica bastante a performance das commodities que operaram em baixa. Por exemplo, a Petrobras ficou em queda de 1,55% e a Vale do Rio Doce também, como não teve nenhuma pressão positiva, acabou caindo ali 2,61%. O varejo também não se desenvolveu muito bem por conta da taxa de juros futura que foi ajustada contrariamente ao que foi ajustada a Selic. Por isso nós tivemos uma queda no todo com esse setor, mas o destaque ficou para o grupo Soma, que caiu 6,71% no pregão. Mas nem tudo o que aconteceu na Bolsa Brasileira é por conta de pressão externa. Nós também tivemos o preview do que foi a arrecadação de agosto e não foi nada interessante para os cofres públicos. A totalização da arrecadação do mês ficou 4,14% abaixo do mesmo mês do ano passado e isso gera um problema para zerar o déficit fiscal, que é um plano do governo já para o ano que vem. Com isso, a Bolsa Brasileira despenca no dia, cai 2,15%, batendo 116,1 mil pontos no índice. E a sexta-feira não poderia terminar de maneira mais morna, porque a gente não teve grandes movimentos na Bolsa, inclusive tivemos um final de queda. E começando pelas notícias mais importantes, a Petrobras reafirma o seu compromisso de que vai fazer sim reajuste
ajustes de acordo com a necessidade e com os valores praticados no mercado exterior. Isso deixa um pouco mais aliviado o investidor que fica com medo de uma intervenção estatal mais forte. A empresa operou em positivo no dia, 0,80%. Pelo lado da Vale, as pressões relativas ao governo chinês e a intervenção na economia dão um alívio e também pressão positiva para a empresa, ficando até o momento positiva para o mês de setembro e aumentando a sua valorização em 0,74% na última sexta. O varejo tem uma queda geral, tendo como maior queda de destaque as Casas Bahia, com 8,11%, caiu do penhasco, mas ainda assim nem todo mundo ficou no vermelho. O Carrefour foi um dos poucos ali que conseguiu operar no azul, ficando 2,81% positivo. Mas o destaque de sexta-feira fica por conta da Uzi Minas, novamente ela, mas dessa vez uma notícia boa para a empresa. A determinação que fazia com que ficassem mais de 300 milhões de reais congelados foi derrubada e agora a empresa está recorrendo das decisões que foram tomadas. Isso gera um alívio em cima da pressão jurídica que a empresa estava sofrendo e com isso ela acaba valorizando na última sexta-feira 0,15%. Com isso, a sexta-feira fecha em queda de 0,12%, cravando 116 mil pontos no nosso Ibov. Assim a gente encerra um resumo dessa semana com o Bovespa ficando em queda, principalmente por conta do que aconteceu na quinta-feira, uma queda bem brusca. Mas claro que houveram notícias que nós não pudemos comentar aqui por conta do tempo e deixo em aberto para vocês mandarem para nós qualquer notícia que você achou interessante, gostaria de ter um comentário, gostaria talvez de ter alguma dúvida sanada, manda aqui nos comentários pra gente que nós podemos conversar durante a semana e, claro, a gente vai gerar ali um engajamento com vocês e ter uma participação maior do público também, que é sempre muito interessante. No mais, eu deixo um abraço para vocês e a gente se vê numa próxima semana. Até a próxima!